E mudando de assunto, uma comitiva conservadora ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro viajou a Washington para audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, alegando censura por parte das autoridades brasileiras, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Durante a audiência, houve depoimentos de 4 integrantes do painel, incluindo críticas às supostas violações da liberdade de expressão no Brasil. Um dos participantes, Fábio de Sá e Silva, contestou essas alegações, mostrando uma foto de Vladimir Yeltsin para destacar a diferença em relação à ditadura militar. Eduardo Bolsonaro e outros conservadores estavam presentes como espectadores. Ao longo da sessão, a deputada republicana Maria Elvira Salazar, da Flórida, mostrou uma foto de Alexandre de Moraes, logo depois de afirmar que o juiz está limitando o direito à liberdade de expressão e dizer que não entendia o porquê disso está acontecendo. A audiência evidenciou paralelos políticos entre Estados Unidos e Brasil, enquanto outra comitiva brasileira, liderada pela senadora Elisiane Gama, conversou com nomes do Partido Democrata na semana anterior. 8h06. Mariana Gidrão, o que você tem achado dessas comitivas lá para os Estados Unidos? Ora vai comitiva de partidos conservadores, né, da oposição, ora vai comitiva de partidos ligados ao presidente Lula, partidos da base da situação. Uns dizem que estão sofrendo, né, estão tendo aí sua liberdade de expressão negada. E outros estão indo lá dizer que não é o que está acontecendo no Brasil. Como é que você está vendo essas comitivas? Vai um, vai outro? Primeiro que foi preciso um bilionário estrangeiro para começar a denunciar algo estranho que pode estar acontecendo no país. Mas a gente não consegue arrumar a própria casa, vai ficar internacionalizando o problema nosso, que nós que temos que resolver. Assim, eu volto a falar, todo mundo está no mesmo barco. Nós, depois que você elege, tá todo mundo no mesmo barco. Nós estamos no Brasil e agora, quando começam as eleições, aí beleza. Qual que é o partido, qual que é o candidato e tudo mais. Agora, é remar junto e buscar resolver o problema na sua própria casa, né? O mundo em sua casa e a nossa casa é o Brasil. Agora, isso de ficar levando os nossos problemas lá para fora, mostra até uma certa incompetência, né, da fiscalização, que o legislativo serve para quê? Para legislar, para fiscalizar, para cobrar, para provar o que está errado, e aí fica buscando informações lá. Então, assim, independente do partido, nesse momento, meu posicionamento é que está errado, a gente tem que começar a olhar o nosso próprio umbigo aqui. Tá certo, 8h08. Doutor Júlio Meirelles, como é que o senhor tem visto essas comitivas? E de que fato, qual resultado teria de levar essa situação para os Estados Unidos? A gente sabe que, tradicionalmente, a democracia dos Estados Unidos é uma das mais antigas no mundo, né? A nossa ainda é muito jovem. Mas o que estaria por trás disso? Por que levar essa demanda, né, para as autoridades dos Estados Unidos? Uma bela foto. Uma bela foto. Excelente. Vai lá, tira a foto, publica, isso é discutido no país, né? Eles se cacifam como paladinos da liberdade. É uma discussão completamente... Não discussão, melhor dizendo. É um ato, um gesto completamente ineficiente. Vai lá, o pessoal da esquerda daqui vai lá e conversa com os democratas lá. O pessoal da direita daqui vai lá e conversa com os republicanos. É foto. Foto para dar curtidas, ibope, sair no jornal, aparecer politicamente, mostrar algum tipo de trabalho. As pessoas que vão são sempre as mesmas, principalmente essa turma que esteve ali agora recentemente, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, estão lá sempre batendo ponto. É justamente isso, para criar fatos políticos, né? E você percebe que o mundo enfrenta a mesma coisa. Os Estados Unidos têm um sistema político, melhor dizendo, a política nos Estados Unidos está muito parecida com aqui do Brasil. Essa polarização também. Muitas pessoas ali, os republicanos dizem que há um cerceamento da liberdade lá, os democratas lutando por uma forma de regulamentação. E a gente tem que entender que isso não significa censura. Regulamentação, no seu prédio tem regulamentação, na empresa que você trabalha existe um regulamento também. As pessoas vivem, a sociedade vive sob regulamentos, e assim deve ser. Muitas pessoas, elas estão querendo ter o direito de xingar, atacar
e cometer crimes pela internet. A verdade é essa. O que se pretende fazer com uma regulamentação, né, e é óbvio que tem que ter uma preocupação e o cuidado para não esbarrar em censura, é claro, mas o que se pretende é punir quem comete crime. Mas hoje, muitos dizem, mas isso acontece hoje, se a pessoa é vítima, por exemplo, de difamação, de injúria, ela pode entrar com uma queixa-crime, ela pode procurar o judiciário, só que o judiciário dá uma resposta após 2, 3 anos, né? E uma fake news tem uma resposta imediata, uma fake news tem uma resposta em 15 minutos, 10 minutos, chega à outra ponta do mundo. Então, é preciso que esse debate seja amadurecido. E ele é necessário, né? E sempre cuidando, claro, o direito à liberdade de expressão e que se impeça que as pessoas cometam crimes graves na internet. São 8 horas 11 minutinhos. Queremos registrar a participação de alguns ouvintes, internautas e também telespectadores. Temos aqui o Jean C. Gomes. Bom dia, Jean. Ele fala o seguinte: gostaria de saber se é verdade que tem caminhoneiro tomando multa por transportar ajuda para o Rio Grande do Sul sem nota fiscal. Inclusive, Jean, nós temos aqui até uma ajuda do nosso diretor de radiodifusão, Rafael Vasconcelos, que manda para a gente, até vai ajudar a esclarecer aqui, porque é o seguinte, envolvendo inclusive essa questão do Paulo Marçal. O que aconteceu? O SBT flagrou um caminhão, né, barrado com doações por falta de nota fiscal, o SBT, lá no Rio Grande do Sul. Após a repercussão do caso, essa multa foi anulada, né? E o governo, então, mudou de postura. Inclusive, o presidente da NTT gravou um vídeo dizendo, né, que essas multas foram canceladas, né? Então, o SBT divulgou uma nota esclarecendo todo o trabalho sério que foi realizado pela equipe do SBT que está lá no Rio Grande do Sul, também fazendo essa cobertura, né? E aí, depois de toda essa repercussão, né, o governo voltou atrás. Essas multas, então, como eu falei, foram canceladas, né, e a gente vai acompanhando esse caso aí. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei complementar que cria o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. Agora é o SPVAT, que substitui o antigo DPVAT. O texto vai à sanção presidencial. Foram 41 votos favoráveis e 28 ao contrário, o mínimo necessário para a aprovação do texto. Por se tratar de um projeto de lei complementar, o texto precisava ser aprovado por maioria absoluta, ou seja, 41 senadores, de um total de 81. A contratação do SPVAT será obrigatório e anual para os proprietários de veículos como carros, motos, caminhões e ônibus. A tarifa poderá variar entre R$ 50 a R$ 60 e a cobrança deve ser retomada em 2025. Foram 41 votos favoráveis e 28 contrários, como eu disse, o mínimo necessário para aprovação do texto. Mariana Gidrão, você concorda com esse retorno, com a volta do DPVAT? Só mudou o nome. Se eu concordo? Sim, com a volta do DPVAT, que agora é SPVAT. Você me desculpa, é porque você estava falando de um telespectador que falou a respeito da multa, né? Sim. Se realmente estava acontecendo, se era fake ou não. Aí tem uma falando aqui, ó. Só vou voltar no assunto pra gente não perder. O Leonardo Russell falou o seguinte: estão acusando o governador de Santa Catarina de produzir fake news por ter apresentado provas que um caminhão de defesa civil do estado foi multado no posto de controle. Ora, ele mostrou as multas e apresentou testemunha. A própria ANTT reconheceu que houve multa. E aí? Então, assim, não foi fake news, ele provou. Agora, se tirou a multa depois, beleza. Mas é contraditório demais. Por isso que a gente tem que entender que as redes sociais, como é que você falou que tem que ter, doutor, que tem que ter um controle, alguma coisa assim? Uma regulamentação. Uma regulamentação. Mas o que eu penso? Quando a gente entende a sistemática, a ordem das coisas, fica mais fácil. A sociedade, às vezes, não sabe o que é o poder do legislativo. Então, o Pablo Marçal, por exemplo, divulgou aquela informação que ele tinha, que houve a multa. Isso, né? ele tinha... O governador... E depois a NTT cancelou, que foi uma outra notícia. Isso, e aí o governador vai e mostra a multa. Então, assim, aonde que isso é fake news? E aí, o que eu quero voltar? No legislativo, enquanto tem deputados, senadores indo para fora do país querer fazer uma foto, como o doutor falou, é hora da sociedade cobrar e pensar 2 vezes antes de votar, seja em vereador, em prefeito, em qualquer candidato ou pré-candidato, porque o que esse povo tem que fazer? Não é inventar novas leis.
é às vezes cobrar que a lei seja efetiva. Porque muitas vezes tem uma lei ali para punir uma pessoa que comete, que acusa, que xinga, que injúria, difamação nas redes sociais, mas infelizmente essas pessoas não são punidas severamente. O que nós temos que fazer é um legislativo mais ativo para isso, para fiscalizar, para provar. E muitas vezes eles estão inventando novas leis, inventando a roda, quando o que tem que se fazer é fazer a roda girar direito. Tá certo, são 8 horas e 15 minutinhos. Doutor Júlio Meirelles. Bom, você ainda não respondeu sobre o DPVAT. Vamos lá. Eu realmente me perdi quando você falou isso, eu queria voltar. A questão do DPVAT, que o Senado aprovou, né, Mariana, o retorno do DPVAT, e agora eles chegam com... Só mudam a sigla, mas é a mesma coisa. É o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. O DPVAT tinha sido banido e agora o Senado, então, aprova o retorno desse seguro. Sou contra. Eu queria saber a sua opinião. Eu sou contra. Tá certo. Doutor Júlio Meirelles? Mais um imposto, imposto, né, para o tão sacrificado brasileiro, né, infelizmente. Olha, eu acho que deveria ser melhor discutido, né, e aí com até a participação popular, e, na minha opinião, não ser um seguro obrigatório. Talvez quem fizesse essa opção, por estar segurado por esse imposto, poderia fazê-lo. Quem tem um seguro privado, particular, poderia optar, né, e seria ideal que assim o fosse, poderia optar por não fazê-lo. Lamentavelmente, não é isso que foi determinado, discutido, e, lamentavelmente, repito, teremos mais um imposto. O brasileiro terá mais um imposto a ser pago. Libera aí 15 bilhões de reais a Lula para custear as emendas. Se brincar, foi pior do que o o SPVAT, né? Agora só mudou a sigla, mas é o mesmo DPVAT, são as mesmas regras, inclusive, quando seja, já existia. O povo já não tá aguentando mais imposto, aí tem só mais um, viu, gente? Tá certo, Vamos transbordar de imposto aí. E ainda só para esclarecer aquela questão lá das multas dos caminhões. As multas por excesso de peso em veículos com doações serão anuladas, disse o diretor da ANTT, o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali. Ele disse ontem, então, que haveria anulação das multas por excesso de peso em veículos de carga que seguiam com doações para o Rio Grande do Sul, segundo foi a informação que ele passou aí. A decisão agora, os veículos com transporte rodoviário de carga que estejam com doações para o atendimento à população lá, deverão ter prioridade e serem dispensados dos procedimentos de fiscalização nos postos de pesagem veicular nas rodovias federais sobre concessão. Está aí, então, a informação agora mais apurada da NTT. Pode falar, doutor Júlio, fica à vontade. Se mostra incongruente e até absurdo, né, você exigir, por exemplo, nota fiscal de doações. Né? Isso é inimaginável. Agora, há que se ressaltar também, por exemplo, o peso dos veículos significa, por exemplo, segurança para todos que trafegam numa estrada, né? Então, isso é de se pensar também. É claro que quanto mais couber em um caminhão, né, e eu estou me referindo a doações, melhor, né? Mas deve-se ter essa preocupação também de não encher demais esses caminhões, porque estraga a rodovia, né, o asfalto da rodovia, e o que é mais importante e perigoso, né? Se torna um instrumento, né, que pode ser aí, involuntariamente utilizado em óbito das pessoas, né, de óbito das pessoas, porque um caminhão muito pesado, ele fica suscetível, né, isso complica a frenagem dele, curva, então isso tem que ser objeto de preocupação, sim. Se fosse, no meu caso, na minha opinião, se liberaria notas fiscais. Agora, peso envolve outras questões, sobretudo questões de segurança.